Não é para ter mais ninguém depois das 22 horas. É ordem. E não venha reclamar. Nós demos... Fala, garimpeiros, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Garimpando na Verdade. Espero que você goste aí do vídeo, deixa seu like, compartilhe. E se você gosta aí sobre os planos aí da nova ordem mundial, sobre a verdadeira ciência, convido aí que você se inscreva no canal para que a gente consiga sempre notificá-lo, né? Quando sair um vídeo novo. Eu gosto sempre de estar postando em 2, 3 vídeos por semana, conforme o tempo aí vai deixando, pois eu tenho 2 crianças em casa, eu trabalho também informalmente, então não vivo do canal, o canal nunca me deu R$ 1 até hoje, né? Espero que mais pra frente ele cresça e que eu consiga monetizar, não vou esconder isso de vocês. Só que no momento, às vezes eu não tenho tempo, né? Pois eu trabalho, eu tenho meus projetos aí familiares e profissionais, né? Mas sempre 2, 3 vídeos por semana eu tô trazendo aí. Então peço que você ajude o canal se inscrevendo e assistindo até o final. Essas duas coisas que eu peço aí a vocês para que o canal consiga pegar mais relevância e o YouTube, quando vê que o vídeo está sendo assistido até o final, ele recomenda para outras pessoas e isso ajuda bastante, sabe? Vamos direto aí para o vídeo, né? O vídeo é sobre os mini ditadores, né, que o Brasil está criando. Ou não o Brasil, né, está criando, mas eles estão crescendo no Brasil, né? Nunca esperava, acho que ninguém tinha nos piores sonhos, né, que ia existir um dia toque de recolher pelo governo no Brasil, né? Mas está acontecendo. Tem também pessoas aí que se acham os médicos dos médicos, né, que querem obrigar a população a tomar vacina, custe o que custar. E eu vou trazer esse compilado, né, de 3 governadores e mais depois a última fala do nosso presidente. Às vezes o presidente fala alguma coisa e nos dá um pouco de esperança, mas a gente sabe que o sistema ele vai vir com força e não vai ter para onde correr. Muitas pessoas já estão se preparando. Em alguns lugares, né, aqui mesmo no Brasil, para se esconder do sistema, mas é difícil. A única coisa que a gente espera, né, que o Criador abrevie esses dias de tormenta e tribulação para que o Messias volte e nos salve com o menos de danos possível. Acho que é consenso de todo mundo que acredita no livro de Apocalipse e nas suas profecias, né? Então é isso, né? O Hitler, ele tá com uma inveja dos nossos governadores, porque sim, se lá atrás ele tivesse colocado uma pandemia no povo judeu, ou espalhado o terror de uma doença lá, talvez o que ele tivesse feito depois, né, com o Holocausto e câmaras de gás e tal, talvez ele conseguia ter tido uma justificativa e não ter acabado com o regime dele, né? Os aliados não tivessem acabado com o regime dele, até porque ele ia ter uma justificativa. Só que essa estratégia do pânico e disseminação do medo está dando tão certo em nós, população, né, em todos nós, que os governadores eles estão se achando no direito de vir na imprensa local ou nas suas redes sociais e falarem como se fossem soberanos e como se eles fossem aqueles reis de antigamente que mandavam, ó, a partir de hoje vai acontecer isso, pronto e tal, sim, sem consultar a opinião pública, nem a própria constituição do país, né? Porque, cara, o direito de ir e vir é direito fundamental de qualquer ser humano. E como é que eles conseguem interferir nisso? Porque são mini ditadores. Então vou trazer aqui algumas falas dessas pessoas para que você consiga entender que isso já extrapolou qualquer noção de bom senso entre uma relação em sociedade. Que por mais aqui, ó, que o governador aqui do Paraná, ele, né, muitas medidas deles aí econômica, tá ajudando os microempreendedores, o emprego aqui no Paraná tá sofrendo o mínimo de impacto possível com a pandemia. Só que eu nunca vou concordar com isso que ele vai falar, ó. Que você assim, tem gente que acha que você defender uma pessoa ou concordar com algumas atitudes daquela pessoa é você morrer incondicionalmente defendendo ela, e não. Tanto na parte local aqui do Paraná, né, que eu moro aqui no Paraná, como na parte da União, né, do presidente. Sim, eu falo mal, eu acho errado ele não interferir no valor do arroz. Eu acho errado que o ministro Paulo Guedes dele faz lá, porque ele é o tchutchuquinha dos banqueiros, ele é a noiva dos banqueiros. Os banqueiros
fazem o que quer com ele. E eu acho certo algumas coisas que o presidente fala. Então, a gente tem que explorar os pontos bons e explorar os pontos ruins, porque é no contraditório, né? Quantas vezes eu já falei no meu canal? Que é no contraditório que a sociedade evolui. Se eu concordar com tudo que o cara faz, a tendência dele é piorar. Isso na empresa você sofre. Se você elogia demais o funcionário, elogia demais o funcionário, a tendência dele é piorar. Agora, se você elogia o ponto bom, expõe, né? Não critica o ponto ruim, mas expõe. Fala, ó, isso que você fez foi excelente, mas tenta melhorar nesse ponto que vai ficar melhor ainda. Você não deixa ele entrar numa zona de conforto. E a ideia desse vídeo é essa. Vou colocar aqui o que o Ratinho Júnior falou. Pelo lado do Estado, nós estamos fazendo algumas medidas que são importantes. Por exemplo, o toque de recolher a partir das 11 horas da noite. E por que isso? O vírus tem horário? Claro que não. Mas 15% dos leitos de UTIs do nosso estado são utilizados de batida de carro na madrugada. Pessoas que bebem, pegam o carro e batem no poste e acabam usando UTIs que poderiam estar disponíveis para o... Então, ele restringiu o direito da pessoa sair e tal de madrugada, fazer o que queira fazer. Porque isso é democracia, a pessoa poder sair e fazer o que quer fazer. Desde que não extrapole as leis, né, do Estado e do país, ele usou esse argumento que a pessoa sai e bebe. Tá, mas ele tem a polícia militar, a polícia civil, as prefeituras têm a guarda municipal, mas a polícia militar principalmente, que é a ostensiva, ela que tem que tá vendo se a pessoa tá dirigindo embriagada ou não. Entendeu? Até porque assim, se na possibilidade de acontecer algumas coisas, então a gente tinha que impedir de ter deputado, impedir de ter vereador, porque na sua grande maioria existe corrupção nessas casas. Então, já que existe corrupção nessas casas, vamos acabar com essas casas. Se a gente usar esse argumento que ele usou para várias coisas, cara, dá pra gente falar aqui o dia inteiro. Então, me desculpe, Ratinho, mas esse argumento que você usou e essa medida que você está tomando é medida de ditador. É medida de quem não tem nenhuma preocupação com as condições psicológicas, financeiras de uma família. Porque se o cara vive, por exemplo, né, o cara ali que vive de distribuir jornal, o jornal impresso, ele tá 4 horas da manhã, já tá na rua, distribuindo nas bancas para a banca revender. Então existe muita gente que depende desse horário para sobreviver. Ele tá preocupado aqui com os garçons, com os cozinheiros, né? Eu trabalhei de garçom, muito tempo em casa, em bares aqui em Curitiba. E eu conheço como que funciona essa classe. Às vezes o cara trabalha formalmente num restaurante durante o almoço, daí ele trabalha, faz taxa em bar, balada durante a madrugada, porque o salário mínimo não dá para uma pessoa viver. A pessoa tem que trabalhar em 2, 3 empregos. E começa a restringir, daí assim, você vai criar mais pessoas dependendo do Estado. E o nosso governo está convergindo para a direita, onde quer minimamente a intervenção do Estado nas vidas das pessoas. Só que as atitudes convergem para a esquerda, onde o Estado interfere tanto no direito pessoal, individual, fundamental de cada indivíduo, como ele vai ter que bancar esses indivíduos financeiramente mais tarde. E os problemas psicológicos que isso vai gerar? Porque assim, a pessoa não gera renda. O Bolsonaro até uma vez falou assim, pessoas riram da cara dele, né? Por ele falar dessa forma informal. Mas realmente é isso que acontece. Quando falta comida na mesa, as famílias entram num estado de pressão, onde qualquer coisa vira briga, né? Vira discussão. Então, desde março a gente está vivendo confinado. E o vírus já se provou que não é tão letal igual a mídia coloca. Só que se você, Ratinho, eu até oriento você a assistir mais Teu Pai e esquecer um pouco de assistir a Globo. Assista o Teu Pai, pelo amor de Deus. Você também tem uma rádio. Coloca as coisas úteis na sua rádio. Aqui no Paraná tem a Rede Massa, que é o SBT, e tem a Rádio Massa também. Porra, você, o cara que tem 2 veículos de comunicação na mão falando umas asneiras dessas, cara, desculpa, mas se ninguém te falar isso, você não vai aprender nunca. Agora o ditador aqui, desculpa, o ditadória aqui. São Paulo vai vacinar. Eu já garanti que aqui os 45 milhões de brasileiros de São Paulo serão vacinados. E em São Paulo a vacinação será obrigatória, exceto se o habitante aqui, o cidadão, tiver uma orientação médica. Então o cara enche a boca para falar que a vacinação vai ser obrigatória.
Cara, médico que segue juramento, que segue ordem da OMS e tal, ele nunca vai contra a vacina. Eu vivi na minha pele isso, ó. Meu filho tomou a vacina de tarde, no comecinho da tarde, no final da tarde começou a inchar a perna dele onde ele tomou aquela pentavalente, e ele começou a ficar vermelho e todo inchado. Eu levei ele no médico, antes de eu sentar na cadeira, ele já falou que não era da vacina. Eles são influenciados durante 5 anos para falar de vacina. A única coisa que eles aprendem na faculdade de medicina, me desculpe, assim, eu respeito muito os médicos, mas infelizmente que o médico aprende durante 5 anos na faculdade de medicina, né, no período geral dele, depois de 2 anos da especialização, é receitar remédio. É um ou outro depois que se especializa lá em cirurgião e tal, que vai diferenciar daí a especialização daquele médico, mas na clínica geral eles aprendem 5 anos a receitar remédio. Eles aprendem a receitar remédio para combater efeito de remédio. Não dá. O direito de aplicar alguma coisa no meu corpo tem que ser escolha minha. E pronto. Fugiu disso aí, acabou a democracia. Se você invadir, ó, já estão invadindo o direito da pessoa poder ir e vir. Invadindo o direito da pessoa poder andar na rua do jeito que quer, né? Desde que não esteja cometendo um atentado ao pudor, mas ela poderia andar sem máscara, porque é direito dela. Agora estão querendo invadir o direito da pessoa de aplicar as coisas ou não no seu corpo. Então pra que democracia? Então vamos colocar um ditador, vamos colocar um rei lá e pronto. O Estado vai gastar muito menos, porque ficar gastando com juiz, vereador, com deputado, com governador, com senador é muito caro, então é mais barato colocar um rei lá, já que é pra ter esse tipo de atitude. Coloca um cara só que manda e pronto. Acaba com todo esse aparato aí que o povo tem que sustentar. E quando precisa de alguma ação na justiça, né, porque o poder judiciário é assim. Quando um deputado, alguma coisa, impetra lá uma ação, alguma coisa assim, em uma semana tá resolvido. Quando é o povo que precisa de um inventário, quando é o povo que precisa de uma indenização trabalhista, alguma coisa, é décadas. Eu acho que o povo tinha que se indignar um pouco mais, gritar um pouco mais sobre essas restrições de direito, tá? Daí, ó, vou colocar agora o governador de Santa Catarina, que foi o que me motivou a fazer esse vídeo. Quando eu vi ele dando esse tipo de declaração na rede social dele e tal, falei, pô, o cara tá se achando o faraó do Egito, falando com os súditos dele. Então vou colocar aí pra você assistir. Vai mudar a partir da próxima segunda-feira com o decreto de amanhã. Bares e restaurantes estavam autorizados a trabalhar até as 23, agora até as 21, tendo que encerrar a atividade 22. Então até 21 entra gente, entra cliente, 22 horas, porta fechada. Não é para ter mais ninguém depois das 22 horas. Então eu estou avisando para depois não ter desconforto com a fiscalização. A capacidade era de 60%, agora é 50%. Donos de bares e restaurantes, é ordem. Os clientes têm que estar sentados nas cadeiras e apostos às mesas. Não é para serem servidos em pés. Não é para permitir que eles saiam com o copo de bebida na rua para poder fumar. O álcool em gel é obrigação. Então, não estão cumprindo. Então, a determinação da vigilância sanitária, a autuação e interdição do estabelecimento, né? Então, eu queria pedir ajuda de vocês. Agora, não quer ajudar, como não estão ajudando, sabe o que vai acontecer? Vai ser autuado e interditado. Então, eu já estou comunicando e começa hoje. A fiscalização está valendo o protocolo anterior, mas a fiscalização é hoje. Bufês podem continuar funcionando, limitado até as 22 horas e 50% da capacidade. Shopping center e o comércio em geral vai continuar funcionando com capacidade de 50% do AVCB até as 22 horas. Academias, com todo respeito, poucas academias respeitaram do instrutor ter que andar com álcool gel, fazer a higienização dos equipamentos, não estão fazendo, e quem me fala é o usuário da academia. Então, academias, limitação de 40% e 6 horas para funcionamento, você escolhe as tuas 6 horas. Academias não poderão, a partir de segunda, funcionar
E não venha reclamar. Nós demos toda a oportunidade, relaxaram, aglomeraram, não cumpriram o protocolo e está aí o resultado. Está proibido esportes de contato, então não pode ter treino de jiu-jitsu, não pode ter judô, não pode ter taekwondo e etc. Não pode ter aulas de dança em par que tenham contato. Está proibido nas academias o uso de vestiários e chuveiros. Como assim? Você vai para a academia, treina e vai para a tua casa se higienizar, tomar o seu banho. Está proibido novamente o uso das piscinas. Salões de beleza e estética em geral. 50% da capacidade continua funcionando, limitado até as 22 horas. Loja de conveniência. Era até as 24, foi reduzida até as 22 horas. Então, a partir de segunda-feira, loja de conveniência até as 22. O bar é até as 22, às 22 a loja também estará fechada. Clubes sociais e esportivos poderá funcionar com 50% da capacidade até as 22 horas. Proibido esportes coletivos, incluindo o futebol. Então, clubes e agremiações esportivas. Futebol está novamente proibido. Em todo clube está proibido os vestiários e os chuveiros. O banheiro no clube pode, porque a pessoa tem que fazer a sua necessidade, está aberto. Fica proibido nos shoppings os games, os jogos eletrônicos, as atividades infantis, o boliche, os serviços de valet, os cinemas e os teatros da cidade. Os vales estão proibidos também para bares e restaurantes. Por quê? Porque o cara entra no carro, sai do carro, o cara do valet pega o carro dele, não higieniza o volante, tem contato constante, então valet está suspenso. Então, são essas as medidas. Tudo isso estará detalhadamente no decreto que será publicado amanhã e terá validade a partir da próxima segunda-feira. Vê se isso aí não é fala de quem tá se achando mais, a última traquinas do pacote. Porque o cara vinha a público e achar normal o que ele tá falando, e as pessoas do estado dele achar normal o que ele tá falando, mais pra frente o que vai acontecer? Policiais vão entrar na sua casa com a seringa na mão? Será igual aconteceu lá na época de Oswaldo Cruz? Olha, eu tenho um vídeo aí explicando o que Oswaldo Cruz fez. Em retaliação, o que eles fizeram depois? Começaram a abrir rua em cima das casas aí das pessoas menos favorecidas lá no Rio de Janeiro, empurrando elas para onde são as favelas hoje. A história do Brasil nos diz o que está por vir. Olha para trás, analisa o presente e você vai saber o que vai acontecer no futuro. Isso é a lei da vida. E assim, eu não tenho lado político, como eu falei ali no começo. A parte boa eu evidencio, porque eu não sou hipócrita. E a parte ruim eu bato também. Porque se não tiver esse tipo de contraditório, a gente estagna e a tendência é a gente piorar. Então, esse cara, esse ditador, o que mais me alegra é que assim, daqui 2 anos tem 2 opções. Ou ele tenta para governador de novo, daí o povo lá de São Paulo decide se vai querer votar nesse cara aí de novo. Mas a tendência é que ele tente ir para a presidência da República. Cara, você não gostar do Bolsonaro é uma coisa. Mas você gostar desse tipo de atitude desse cara é outra. Esse cara é um cara que nunca sofreu na vida, é um playboyzinho. Como que o trabalhador quer que a classe política olhe mais para o trabalhador quando existe um cara desse aí no governo, que nunca passou por nenhuma dificuldade que a grande população dele, grande maioria dos eleitores dele, passou? No mínimo, é minha opinião. Você pode concordar ou não, né? Teu direito também, mas minha opinião é essa. Um cara desse nunca vai olhar para a saúde lá de São Paulo, porque ele nunca precisou da saúde de São Paulo. Sempre teve o sírio-libanês lá na mão dele. Esse cara nunca vai olhar para o direito do trabalhador, porque ele é empresário. Então, quanto menos direito o trabalhador dele ter, maior é o lucro dele. Então, é tua opção. E como presidente, eu acho que esse cara, por mais que eu não... Vou dar um exemplo aqui. Por mais que você não goste do Bolsonaro, mas o Bolsonaro, ele foi militar do exército, passou por tudo que um militar passa,
né? Eu fui do exército também, então lá eu aprendi a ter caráter, eu aprendi a me virar sozinho, aprendi a viver com companheirismo, porque se você não ajudar o cara que está do teu lado, você vai sofrer junto com ele. Então o exército ele ensina muita coisa. Claro, tem muitas controvérsias lá que ele queria fazer greve e tal lá no começo, só que assim, o ser humano ele se desenvolve com o tempo. Que eu não tô defendendo o Bolsonaro, mas assim, entre esse cara e o Bolsonaro, pô, não dá nem pra pensar. Não precisa nem pensar muito, né? Porque assim, o que nos dá um pouco de esperança nessa opressão aí que essa vacina e que esses governadores estão trazendo aí? É quando você escuta uma fala assim, ó. Agora, por ocasião da pandemia, alguns excederam. Né? Eu vi um prefeito de capital agora aí falando que quando não precisava de voto, quando eu precisava de voto, eu fechei. Agora que eu não preciso, fecho mesmo. E o ditador sou eu. Não tem que ter, você tem que, lógico, se preocupar com o vírus, esperar uma vacina. A vacina, vamos supor que cada empresa tem a sua vacina. Vamos supor que numa das causas da vacina que eu vou comprar, a gente vai ter que ver o que eles oferecem. Vamos ver que lá no meio está escrito o seguinte, vamos supor. Nos desobrigamos de qualquer ressarcimento, né, de qualquer responsabilidade com possíveis efeitos colaterais imediatos ou futuros. E daí? Vocês vão tomar essa vacina? Porque sem chegando, vendo essa conclusão que começou alguns países a vacinar. Eu vou mostrar todo o contato para vocês. Então quem tomar vai saber o que está tomando. Sim. E daí as consequências. Se tiver um problema, um efeito colateral, um problema qualquer, já sabe que não vão cobrar de mim. Porque eu vou falar, ser bem claro, ó, a vacina é essa, eu já estou vacinado. Eu peguei o vírus. Não, a questão de se cuidar, você acaba pegando também. Muita autoridade aqui que via com máscara, cumprimentando com cotovelinho, né? Então, isso é o mínimo. Vai ter a vacina? Vai ter a vacina. Então, vamos ver o contrato. O que essa vacina dá de segurança para efeitos colaterais imediatos e imediatos? É o mínimo. Mas hoje a gente não tem isso. Como eu não gosto de formar a opinião de ninguém, né? Eu gosto de expor e você toma a sua própria decisão. O dia que você levar seu filho a tomar a vacina, pergunta da bula. Porque é obrigatório, quando você vai na farmácia comprar um remédio, ter a bula daquele remédio. Até tem vezes que o remédio é mais barato do que o papel impresso. Então, até encarece um pouco o produto. Aquele papel imenso lá que ninguém lê. Mas é obrigatório ter. Agora, peça quando você for aplicar a vacina num filho ou em você mesmo. Antitétano, vacina acho que mais simples, que se você ir em qualquer posto de saúde hoje e falar assim, eu quero tomar a vacina antitetânica, eles vão te aplicar. Não importa se você já tomou ou não, se você tem ou não carteirinha, eles vão te aplicar. Peça a bula. E veja a resposta. Não vou nem falar. E veja a resposta qual que vai ser. Então, é o mínimo. Isso nos dá um pouco de esperança. O presidente da nação fala que vai expor com transparência, que é isso que todos devem fazer. Expor com transparência aonde está indo o recurso, o que esse recurso vai trazer de bom e o que ele pode vir trazer de ruim. Transparência. Só isso. Mas como eu falei aqui, né, eu estou defendendo agora o que o Bolsonaro falou, mas quando ele fala coisas que eu não concordo, eu também falo, porque eu não tenho lado político, como outro dia ele falou que o salário mínimo era muito para quem paga e pouco para quem recebe. Não é verdade, infelizmente o salário mínimo é pouco para quem recebe e quem está pagando está lucrando, está pagando seu imposto, está lucrando. A empresa, exemplos aí, essas multinacionais e tal, que pagam muito mais que o salário mínimo e os seus lucros são imensos, né? Empresa de telefonia aqui no Brasil dá risada, que lucra mais que qualquer investimento obrigatório que tenha e qualquer salário que paga aí para os atendentes de telemarketing e os outros trabalhadores, né, gerentes, supervisores. Então, não concordei. Então, o salário mínimo é pouco para quem recebe e justo para quem paga. E é a minha opinião também. Eu falo, por mais que eu goste de muitas coisas que o Bolsonaro fala na informalidade, que nessas horas, na informalidade que sai a verdade,
Eu não concordo com tudo que ele fala, eu também não tenho lado político nenhum. Mas muito obrigado se você assistiu o vídeo até aí. Desculpa, né? Ficou um pouquinho meio longo, mas quando se trata do direito do cidadão, vale a pena a gente explorar, para que você saiba que o seu direito é seu direito e ninguém pode decidir por você, nem mesmo quem se acha os donos do mundo igual esses governadores aí, tá? Até o próximo vídeo, até o próximo Garimpando a Verdade. Até mais.